Tema do nosso programa de hoje, os idosos no Brasil. A criação do Estatuto do Idoso em 2003 foi um avanço importante. O Estado cumpriu seu papel, garantindo uma velhice com mais direitos e dignidade. Mas o cumprimento desta lei para as classes pobres tem sido objeto de uma reflexão crítica. Participam deste programa o juiz Carlos Frederico Braga da Silva, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da AMAGES, e o deputado João Leite, presidente da Comissão de Segurança Pública da LMG. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, está no ar o Via Justiça. As necessidades enfrentadas pelos idosos de baixa renda e a realidade que vivenciam no dia a dia vão de encontro ao Estatuto. Há uma dificuldade enorme de exercício da cidadania na terceira idade. Veja. Preocupa muito, mas é só da boca para fora. Na realidade, você vê que a preferência nunca é dada ao idoso. Esquece que todos nós ficaremos idosos, né? Precisa de ter mais atenção, mais cuidado com ele. Ele é muito discriminado, muito deixado para segundo plano. Eu acho que teria que ser uma questão de educação mesmo da população, né? De mudar valores. Né? Ver que ele já contribuiu muito, né, para a sociedade, que tem que ser valorizado por isso. O idoso no Brasil, se tem uma coisa que não tem, é respeito. Infelizmente, o povo, pela falta de cultura e conhecimento, a ignorância sobre educação e direitos, não respeita o idoso. Quem dera se eles respeitassem o idoso, porque nós um dia seremos idosos também e queremos ter o respeito que eles querem ter hoje. Deputado João Leite, como explicar essa discriminação contra o idoso? Bom, eu creio que é por uma questão cultural mesmo, e um momento que nós estamos vivendo que é muito ruim para a nossa sociedade. As sociedades mais avançadas, historicamente, aí, os primeiros povos, eles tinham sempre nos idosos como um conselho. Era um grande conselho em que as pessoas estavam sempre ouvindo os mais idosos. Nós temos relatos, né, de povos primitivos que era na entrada da cidade que os anciãos se reuniam e para ali iam os mais jovens para ouvi-los, para realizar os contratos. Os contratos eram feitos diante desses conselheiros, essas pessoas idosas. E essa sociedade mais moderna, especialmente no Brasil, ela trata o idoso como alguém que já contribuiu, alguém que já trabalhou, e se esquece que esse idoso é alguém com muita experiência, que conhece muito da vida. A visão que se tem hoje é que o idoso é alguém ultrapassado, que anteriormente ele trabalhou, ele tinha conhecimento e que hoje ele não teria mais. O Brasil, especialmente, apesar de ter consagrado isso no estatuto importante, o Brasil não vive isso. O Brasil não trata o idoso, né, nós não tratamos os idosos como as pessoas que têm algo para nos dar, um conselho para nos dar. E nós perdemos muito por isso. O Brasil está perdendo muito. A nossa juventude, ela não tem respeito pelos idosos. Nós todos não ouvimos os idosos. Os mais jovens acham que sabem tudo. E nós, infelizmente, temos uma sociedade sofrendo muito, doente, não é? Nós temos uma sociedade que, ela, de alguma forma, ela está ausente da realidade, né? Nós vemos pelos números assim, alarmantes da droga, da destruição das famílias, e aqueles que poderiam dar o conselho são tratados como alguém que já trabalhou, que já contribuiu, que agora nós precisamos dar para eles um descanso. Eu sou da opinião que nós deveríamos chamar os idosos, deveríamos ouvir os idosos, fazer deles um grande conselho. O Estatuto pensou nisso tudo, mas na prática o Brasil não vive isso, não valoriza e não aproveita a experiência dos idosos. Juiz Carlos Frederico, é preciso mudar o Estatuto para adequá-lo à realidade, dessa realidade que o deputado se referiu? Olha, Carlos, eu já tenho uma perspectiva diferente dessa. Eu acho que é o seguinte, a própria aprovação do Estatuto Idoso já mostra uma tentativa de mudança de paradigma, de posição na sociedade brasileira. E eu percebo que essa lei, se ela foi aprovada, se os nossos legisladores entenderam que ela era importante e conveniente para a situação do Brasil, é porque foi sentida a necessidade dela.
Ou seja, percebeu-se que era importante a valorização de uma parcela da população que não estava recebendo o devido valor, devido respeito, devida atenção. Há pouco tempo atrás chamava-se, né, aposentado de vagabundo. E hoje em dia você percebe que não é bem por aí, que essas pessoas têm um valor inestimável, elas contribuíram muito para a evolução do país, da forma como se encontra, e que está sendo utilizada a lei como um instrumento de tentativa de uma mudança cultural. Foi uma decisão política do Congresso Nacional aprovar essa lei, e talvez essa decisão política ainda não tenha sido totalmente assimilada na concretude dos fatos, na prática da rotina da vida da gente. Mas eu acho que foi muito importante, e eu acredito que é muito mais importante fazer valer o estatuto do que pensar em mudar. Talvez com conscientização, com divulgação do seu conteúdo, com a realização de programas como este, mostrando a importância de se valorizar o idoso como alguém que tem muito a contribuir com a sua sabedoria, com a sua experiência de vida, com a sua tranquilidade, que apenas os anos proporciona para a sociedade. Deputado, o senhor acha que ainda vai demorar muito para a sociedade ficar conscientizada em relação à letra do Estatuto? Eu creio que sim, infelizmente. A Assembleia Legislativa, recentemente, com grande apoio de toda a casa, do presidente Alberto Pinto Coelho, realizou um ciclo de debates. E eu fiquei assim, muito incomodado durante o ciclo de debates em relação à expectativa dos idosos que participaram, das entidades que participaram desse ciclo de debates. Ao final, o que ficou assim mais marcado, e isso me entristeceu muito, é a expectativa dos idosos de ter mais recursos para as instituições de longa permanência, que tinha um nome anteriormente de asilos, não é? Então essa expectativa deles que o Estado esteja acompanhando, que não termine um projeto, um programa que o Servas tem, que acompanha essas instituições de longa permanência, recuperando, melhorando as instalações. Então, imagine que a expectativa desse idoso não é de... Ele sente que ele não vai permanecer na família. Ele está pensando no lugar em que ele vai viver o resto da vida, que é uma instituição de longa permanência. Ele está perdendo, não é, aquela expectativa tão forte de você viver, né, o resto da sua vida com a sua família, acompanhando os filhos, os netos. Então isso me abalou. Nós precisamos, e creio que o Dr. Carlos foi muito feliz, nós precisamos trabalhar muito essa questão. Nós estamos perdendo, né, nós que estamos chegando nessa idade madura, e a sociedade brasileira está perdendo. Eu acredito muito numa máxima, né, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, né, as recomendações dele. Ele dizia que a luta, né, a provação, ela é importante para construir na pessoa a perseverança. E a perseverança, ela traz experiência. A experiência traz paciência. Os idosos têm isso, eles passaram por tudo isso. E os mais novos, eles são muito ansiosos. Às vezes querem as coisas muito rápido. Por isso que nós precisamos, né, desse conselho, precisamos dos idosos. E creio que precisamos, né, ter situações como essa, de ciclo de debates, e precisamos, né, que esses idosos estejam aconselhando os mais jovens para ouvi-los. Talvez o Brasil esteja falando em muitas coisas porque nós não estamos ouvindo os idosos. No próximo bloco, o Estatuto e a violência contra o idoso. Vamos para um rápido intervalo.